Pessoal, vocês assistiram ao vídeo como encontrar os divisores de um número, né? Agora, esse vídeo vai explicar para vocês como encontrar o máximo divisor comum de vários números ao mesmo tempo. E eu vou explicar para vocês com dois métodos, tá? Aí fica a critério de vocês qual vocês acham mais fácil para vocês resolverem, tá bom? Então, o primeiro método que eu coloquei aqui, ó, vai ser o método de resolver separadamente, tá ok? Como assim, professora? Eu vou colocar como exemplo 3 números. Vou colocar o número 108, vou colocar o número 144 e vou colocar o número 198. Lembrando, para achar o máximo divisor comum dos números, precisa ter no mínimo 2 números para a gente fazer essa comparação, tá bom? Senão não tem como, né? Nesse caso, eu coloquei 3 números para a gente fazer. E esse método que a gente vai fazer aqui é o método separadamente. Eu vou até colocar um ponto e vírgula aqui, ó, porque são números separados. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar os fatores, a gente vai fatorar cada um desses números. Então, vamos fazer o 108, aí nós vamos fazer a fatoração dele. O 144, também vamos fazer a fatoração dele. E o 198. Como eu disse para vocês no início, vamos fazer na forma separada, tá ok? Então, vamos lá. Fazendo a fatoração que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Nós começamos pelo menor número primo, que é no caso aqui 2. 108 dividido por 2, 54. 54 continua dando para dividir por 2, que vai dar 27. 27 já não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3. A resposta, 9. 9 continua dando para dividir por 3. A resposta, 3. Vou aumentar o nosso tracinho aqui. 3 continua dando para dividir por 3. A resposta, 1. Chegou no 1, nós finalizamos, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fatoramos o número 108. Depois, vocês podem escrever na forma de potência, né? Para ficar mais fácil depois de visualizar. A forma de potência é, ó, você repetiu 2 quantas vezes? Ah, professora, 1, 2, 2 vezes. E o 3, quantas vezes? 1, 2, 3. Aqui a gente vai colocar 3 vezes. Então, será 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Pronto, vou deixar aqui e vamos fazer as outras fatorações, tá bom? Como eu disse para vocês, tem que ser feito um de cada vez. O menor número primo que dá para dividir o 144 é o número 2, que a resposta vai ser 72. O outro número que dá para dividir o 72 continua sendo 2, né? Porque ele é par e a resposta dá 36. Um outro número continua sendo 2, porque ele é par, a resposta dá 18, que também dá por 2, a resposta dá 9. Vou aumentar o nosso tracinho aqui. 9, como nós vimos, é um número ímpar, mas dá pelo número 3. Então, a gente divide, a resposta é 3. 3 só dá por 1. Pronto, finalizamos aqui. Vamos escrever aqui na forma de potência. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Nós temos o 2 elevado à quarta potência e temos o 3 elevado ao quadrado, né? Então, 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado. Deixa aqui, daqui a pouco nós vamos mexer com eles aí. Agora, vamos terminar de fazer a fatoração do número 198, que é par, então dá por 2. A resposta, 99. 99 dá por 3. A resposta, 33. 33 só dá pelo número 3 também, e também dá por 11, tá, pessoal? Mas daqui a pouco a gente vai chegar no 11, ó. E então, 11 só dá por 11, que é primo, aí vai chegar no número 1, que finalizamos. Aqui nós temos o 2 somente uma vez, nós temos o 3
2 vezes e nós temos o 11 uma vez. Pronto, pessoal. Aqui nós fizemos a fatoração dos 3 números separadamente. Agora, para você achar o máximo divisor comum desses 3 números, o que você vai fazer? Eu vou até pegar uma caneta diferente para destacar. Você vai olhar quais são os fatores comuns. Como assim, professora? Quais são os números que são comuns entre o 108, o 144 e o 198? Ó, aqui nas respostas nós temos o número 2 ao quadrado, o número 2 à quarta potência e o número 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele é comum. Ele tem nas 3 fatorações. Isso que nós chamamos de comum. Mas então vem a pergunta, se ele é comum, qual nós vamos pegar? Vocês vão sempre pegar o que tiver menor. Lembra? Menor expoente. É esse que você vai pegar, o que tiver menor expoente. Então, aqui você tem o número 2, aqui você tem o número 4 e aqui você não tem nenhum expoente. Lembra, quando você não tem nenhum expoente, é sempre 1. É que nós não precisamos pôr. Desses que estão aqui, qual é o menor expoente? Ah, professor, é esse. Então, é ele que nós vamos pegar, ó. Vou escrever aqui, máximo divisor comum igual a 2. Esse 2 é esse 2 aqui. Se você quiser colocar um aqui, não tem problema nenhum, tá? Esse número vezes os outros números que também são comuns. Então, vamos olhar. Vou mudar de cor. Aqui, ó, nós temos o número 3, que é comum aqui, aqui e aqui, ó. Qual dos 3 nós vamos pegar? Aquele que tem menor expoente. Aqui tá elevado a 3, aqui tá elevado a 2 e aqui tá elevado a 2, que é igual. Ou seja, vamos pegar o 3 elevado a 2, que é o quadrado. Professora, e o 11, a gente não vai pegar? Não vamos pegar porque ele não é comum. Tem que bater nos 3, tá vendo? Ó, eu até destaquei com o verde e com o azul, né? E o 11 não bate, só tem aqui. Então, a gente não pega ele, tá? Pronto. Esses números comuns devem ser multiplicados. Você resolve a potência de cada um e multiplica os seus valores. Então, 2 elevado a 1, vou fazer aqui na frente, é 2. Vezes 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Prontinho, você acabou de achar o máximo divisor comum dos números 108, 144 e 198. É o número 118. E aí, pessoal, difícil? Esse, como eu falei para vocês, é o método de fazer separadamente cada número. O segundo método é o que nós chamamos de simultâneo. O que é o simultâneo, professora? É aquele que você junta os 3 e faz uma fatoração só. Olha só, vou pôr aqui, ó, segundo método. Segundo método. Então, eu vou usar os mesmos números só para você observar que vai bater. O número, a resposta vai ser a mesma. Então, a não ser que o exercício peça para você o método que ele quer, se o exercício pedir, aí você tem que fazer do método que ele quer. Mas, se o exercício não pedir, falar só para você calcular o máximo divisor comum, você faz do método que você achar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. O método simultâneo, você vai copiar os 3 números, separando com ponto e vírgula, tá? Ó, separando com um pontinho e uma vírgula aqui. E vai passar um traço. Como eu falei, ele vai ser feito tudo junto. Você vai fazer a fatoração dos 3 ao mesmo tempo. Você observa que os 3 são números pares, então, os 3 dá para eu dividir pelo número primo, que é o 2. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar as respostas da divisão, normal. 108 dividido por 2, nós já vimos lá em cima que era 54.
144 dividido por 2, 72. 198 dividido por 2, 99. Professora, aqui eu tenho um número par, aqui eu tenho um número par e aqui não. Então, dá para eu dividir pelo número 2? Dá. Só que nesse caso, você não conseguiria dividir o número 99. Por quê? 99 não é par, né? Então, você tem que pensar em um outro número que você pode colocar aqui, que dá para eu dividir os 3 de uma vez só. Igual eu fiz aqui, ó. Eu não dividi os 3. Eu preciso pensar em outro. Lembra da regra de divisibilidade? Se você lembrar dessa regrinha, você vai observar que os 3 dá para eu dividir pelo número 3, tá? É aquela que você some os algarismos e a resposta tem na tabuada do 3. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 3. 54 dá para eu dividir por 3, a resposta dá 18. 72 dá para eu dividir por 3, a resposta dá 24. 99 também dá para eu dividir por 3, a resposta dá 33. Certo? Esses 3 números aqui também dá para dividir por 3. Então, eu vou colocar 3 novamente e vou colocar a resposta. 18 dividido por 3, a resposta é 6. 24 dividido por 3, a resposta é 8. 33 dividido por 3, a resposta é 11. Pronto. Agora, nós chegamos em um número que o 6 e o 8 são números pares, dá para eu dividir por 2. O 11 é um número primo, que só dá para dividir por 11. Então, nós chegamos em uma linha em que nós não temos como colocar um número aqui que dá para dividir os 3 de uma vez, porque o 11 só dá por 11 e não dá para dividir o 8 e nem o 6. Então, nós vamos colocar o único número comum, que dá para dividir qualquer número que existe. Qual que é? O número 1. O número 1 é um fator comum, ele dá para dividir o 6, o 8 e o 11. Quando você coloca o número 1 aqui, significa que acabou. Lembra? Bingo, deu, você não precisa fazer mais nada. Não, professor, o que eu vou fazer agora? Esses fatores que você achou aqui são os fatores comuns. Foram os números que deram para eu dividir os 3 de uma vez só. Você vai pegar esses números que são fatores comuns e vai multiplicá-los. Então, você vai fazer 2 vezes 3 vezes 3. O 1 você nem precisa pôr, porque não vai fazer diferença. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, olha só, gente, o que é isso? 18. Pronto, não é o mesmo número que aqui? Então, o máximo divisor comum de 108, 144 e 198 é o próprio 18. Professora, qual é a diferença dos métodos? Aqui você faz separado e aqui você faz tudo junto, tá? Bom, vou fazer um próximo vídeo explicando sobre o MMC. Aguardem!